E nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump subiu o tom contra o Irã. Segundo a imprensa americana, Trump avalia se aliar a Israel na contraofensiva à República Islâmica. Ontem, o presidente afirmou que a paciência está no fim e exigiu o rendimento incondicional do Irã. O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, citou diretamente os Estados Unidos em um pronunciamento à nação na manhã de hoje. Khamenei afirmou que o país não irá se render sob pressão. Nesta quarta-feira, Israel bombardeou centros de produção de centrífugas de urânio no Irã. Já o exército iraniano bombardeou o território israelense utilizando mísseis balísticos hipersônicos Fatah-1. Adalberto Piotto, sexto dia, já entrando no sétimo dia, nessa escalada de bombardeios de ambos os lados. Duas observações. Claro que a gente está vendo que o conflito está escalando, mas tem uma observação. Se a gente olhar para o tanto de mísseis que que o Irã lançou sobre Israel no começo, o que deu um trabalho, digamos, sobrecarregado às medidas de defesa de Israel, e o número de mísseis que têm sido lançados agora, talvez isso indique que Israel conseguiu, por exemplo, afetar diretamente a capacidade de lançamento de mísseis do Irã. O que isso determina muita coisa na guerra, né? Porque não está na mesma proporção. E isso chama atenção. Enquanto isso, Israel continua, inclusive, aumentando, mas são alvos cirúrgicos, preocupados justamente com a estrutura militar e, claro, de uma possível geração ou construção de armamento nuclear do Irã. Enquanto isso, o que a gente vê do Irã, como citávamos aqui ontem, o Irã manda mísseis e que afetam áreas civis de Israel. Isso é crime de guerra, claramente crime de guerra. Daí que é impossível para qualquer pessoa minimamente sensata fazer uma falsa equivalência dos ataques. Enquanto um lado, o caso de Israel, ataca pontos militares, ou seja, alvos militares, sejam pessoas, ou, por exemplo, estruturas militares, ou de enriquecimento de urânio, ou que seja qualquer coisa que possa permitir com que Israel construa um armamento nuclear, o Irã, que o Irã construa algum armamento nuclear, o Irã devolve com ataques à população civil, a áreas civis de Israel. São coisas muito diferentes. A outra coisa é que há uma informação ainda não confirmada de que o presidente americano já teria, inclusive, aprovado um possível plano dessa inserção americana de vez nesta guerra, ou seja, um ataque, mas que, obviamente, a decisão final não foi tomada. São coisas que a gente tem que acompanhar, mas a mudança de tom do presidente americano está muito clara, até porque o Irã hoje é um Estado falido do ponto de vista de ter algum apoio da população. Aumenta cada vez mais medidas ditatoriais para conseguir conter essa rejeição da população e manter algum controle. Neste momento, em meio à guerra, a situação piora para o Irã, dada a situação, obviamente, de com quem ele está lidando. Israel hoje tem condições militares muito, mas muito superiores aos iranianos. Ana, a gente quer ouvir você a respeito de como a mídia americana tem retratado esse caso, esse cenário, esse conflito lá no Oriente Médio. De fato, a imprensa americana tem dito que o Trump não descarta o envolvimento dos Estados Unidos nesse conflito para intermediar ou de alguma outra maneira? Daniel, depende de que imprensa, né? Mas o fato é que até o próprio movimento que elegeu Donald Trump, nesse sentido, está dividido, porque o Donald Trump ele deve, sim, respostas a um movimento que, em 2024, no ápice, né, com a eleição que foi avassaladora em novembro, uma das pautas muito importantes para o movimento MAGA, digamos assim, é a não entrada dos Estados Unidos em guerras que não têm a ver com os americanos. E embora Israel seja um grande aliado dos Estados Unidos, há essa questão, essa dúvida dentro do movimento do Partido Republicano dos eleitores. Porque dentro do Partido Republicano, aquele de Washington, ainda existe muitos republicanos que fazem parte do antigo Partido Republicano, aquele que os americanos chamam de warmongers, os senhores de guerra, que eles têm grandes lobistas na indústria de armas, por exemplo, e que eles
apoiariam uma entrada, inclusive com maiores equipamentos do governo americano. O que Donald Trump já descartou, Daniel, foi o envio de tropas, ou seja, soldados americanos para o que eles chamam aqui boots on the ground, né? Botas no chão para que eles apareçam ali naquela área. Isso ele já descartou. Agora, o que vem sendo discutido também aqui, não de maneira aberta pelo governo americano, mas por analistas sérios de vários canais de TV, é o uso de uma bomba que só os americanos têm, que é a chamada MOAB, M-O-A-B. Mother of all bombs, ou seja, a mãe de todas as bombas. Só os Estados Unidos têm essa bomba. O que essa bomba faz? Ela penetra no solo e vai até o seu alvo de maneira subterrânea. As bombas, os mísseis, todos esses, eles normalmente explodem ali no contato com a superfície. A MOAB não, ela penetra, e isso seria um dos pontos que Israel vem pedindo para que Donald Trump entre na guerra, para que ele forneça o uso da MOAB, e no momento parece que ele está relutante, ele não quer usar a MOAB. Outro ponto também interessante que está deixando, né, a velha imprensa, principalmente aí no Brasil, né, de cabelo em pé e confusa, ontem assistindo, vou falar o nome aqui, a CNN Brasil, em 15 minutos eu ouvi uma correspondente da Casa Branca dizendo que, vejam vocês, nossa, Donald Trump não é ditador, ele estava procurando as veias diplomáticas, ele não quer que a guerra entre Irã e Israel, que ela tome proporções maiores, e que ele estava tentando, sim, um acordo diplomático. 5 minutos depois, veio outro analista dizendo que Donald Trump se acha o rei e que ele quer e torce para uma guerra massiva. E não é verdade. Donald Trump, ele foi eleito com a promessa. Inclusive, ele discursou várias vezes dizendo que, se ele estivesse na Casa Branca, a guerra entre Ucrânia e Rússia não teria acontecido, e a guerra também, o que aconteceu com Israel, o que o Hamas promoveu a Israel, também não teria acontecido. Portanto, Daniel, até dentro do movimento MAGA, isso está dividido. Muita gente defendendo, inclusive, que a destruição do Irã, no sentido de não destruir o país, mas o regime dos ayatolás, que isso traria um benefício não apenas para os israelenses, mas para o Ocidente como um todo.